Olá pessoal, aqui é o pastor Charles Cruz para mais um podcast. Estamos falando sobre Atos dos Apóstolos, vamos dar continuidade ao capítulo 2. Estávamos então no podcast anterior falando sobre esse início da manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, que eram em torno de 120 pessoas que estavam reunidas numa casa, e nós paramos quando estávamos falando a respeito da pregação de Pedro. Após Pedro ter ministrado a palavra do Senhor, falado sobre Joel, o livro de Joel, da profecia de Joel, as pessoas então perguntaram para Pedro o que elas deveriam fazer. Está lá no versículo 37 do capítulo 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ou seja, a palavra tocou profundamente a vida dessas pessoas. Pedro e nenhum dos apóstolos, a gente vai ver ele fazendo apelo, ou eles fazendo apelos, mas agora a gente vê aqui que a obra do Espírito Santo, quando acontece a obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo realmente fazendo a obra, porque as pessoas querem uma mudança de vida. E a mudança de vida estava acontecendo na vida dessas pessoas. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 38 do capítulo 2, que Pedro então disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos notar que Pedro disse que eles precisavam arrepender, serem batizados. Após serão perdoados e poderão receber a dádiva do Espírito Santo. Então é necessário o arrependimento. E o arrependimento estava começando a acontecer na vida dessas pessoas, porque elas começam a perguntar para ele o que elas deveriam fazer. A palavra de Deus convence o homem, e isso foi o que aconteceu naqueles dias. Essas coisas foram acontecendo naqueles dias. Essas pessoas foram sendo convencidas pela manifestação do Espírito Santo de Deus. No versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que, de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, de 120 pessoas, agora já tinham em torno de 3.000 almas se convertendo. Olha, isso tudo acontece após essa pregação. Essas 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Não tinha tido então aí, pelo menos o texto não relata a respeito de estudo de batismo, nem agenda marcada, mas as pessoas estavam sedentas pela salvação em Cristo Jesus. Eu não estou aqui sendo contra o estudo pré-batismo ou de agenda marcada para batizar, mas eu estou mostrando para vocês aqui que quando há uma ação do Espírito Santo, que foi o que estava acontecendo naquele dia, esta ação foi promovendo a conversão de pessoas e o batismo dessas pessoas em massa, que agora estavam se convertendo e demonstrando realmente o arrependimento das suas obras mortas, das suas obras antigas, as coisas que tinham feito que deveriam ser consertadas. Ainda no versículo 42, agora no versículo 42 do capítulo 2, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente nota a mudança que começa a acontecer na vida dessas pessoas. Essas pessoas agora realmente estão evidenciando a transformação que estava acontecendo na vida delas. Esses irmãos continuavam perseverantes, ou seja, aquilo não foi um fogo de palha, eles estavam perseverantes, então estavam perseverando, não havia ali uma inconstância, mas o texto diz que eles estavam perseverantes no estudo da palavra de Deus, porque o estudo da palavra de Deus, que quando vai dizer aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era no estudo da palavra, a palavra do Senhor. E a consolidação ela acontece através do estudo da palavra. E eles estavam perseverantes no estudo da palavra de Deus, tendo comunhão, partindo pão e orando. Então são pontos importantes a serem observados: a perseverança no estudo da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, o repartir o pão e perseverando também nas orações ou na oração.
Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Lá no versículo 43, Lucas aqui destaca o temor, pois aquelas pessoas tinham um respeito especial por Deus. O temor não é medo, fobia. Esse temor é reverência, não apenas por ouvir de Deus, mas por terem agora uma experiência com um Deus poderoso, mas também misericordioso e bondoso. E por isso essas pessoas tinham temor. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O temor de Deus é destacado, algo que precisa ser observado aqui nesse versículo 43. Também vai dizer que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. As pessoas iam repartindo os seus bens, elas vendiam suas propriedades, elas repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Lucas ele vai destacar essa unidade do povo. A unção do Espírito Santo traz essa união. A unção do Espírito Santo traz união e não divisão. Com certeza aquele povo tinha suas diferenças ou indiferenças, mas pelo poder de Deus foram unidas. E não só isso, como também tinham tudo em comum, havia tudo em comum entre esses irmãos. O amor de Deus inundou o coração desse povo de tal forma que, para todos terem tudo em comum, alguns vendiam seus bens para repartir com os demais. E me chama muita atenção também um detalhe aqui, que era a singeleza que havia no coração dessas pessoas. Sabe por quê? Porque os galileus já eram pessoas simples, mas como agora, após a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem, então logo a gente entende que era possível ter pessoas de outros níveis sociais. Então agora, no versículo 46, vai dizer que perseverando, unânimes, olha de novo a palavra perseverando. A perseverança é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza é simplicidade, simplicidade de coração. Havia naqueles irmãos essa perseverança, essa unidade de estar todos os dias no templo para adorar, mas havia também essa alegria singela, essa simplicidade de coração. Ou seja, aquela simplicidade que era natural de pessoas simples, ela começou a ser contagiante. É uma das ações também do Espírito Santo de Deus. Não há rico ou pobre, branco ou negro, judeu ou grego, todos passam a ter simplicidade, porque as coisas de Deus elas são simples, singelas, mas com muita alegria, porque a unção do Espírito Santo estava sendo derramada na vida dessas pessoas de uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa. E no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles louvavam a Deus, não para incomodar as pessoas, mas trazendo simpatia e caindo na graça das pessoas. De forma que Deus ia acrescentando um número de pessoas sendo salva. Ou seja, além daquelas 3.000 pessoas, o número estava aumentando. Outras pessoas estavam sendo salvas porque eles estavam trazendo essa simpatia. Eles estavam caindo na graça das pessoas. Olha, meu caro ouvinte, devemos estar unidos concordemente em busca do Pentecoste, dessa festa da colheita, só que a nível espiritual, não fazendo aquela festa conforme faziam naquele tempo, mas essa festa espiritual, essa unção do Espírito Santo em nossas vidas, essa unidade do povo de Deus fazendo a diferença, porque quem é diferente faz a diferença, e quem tem a unção do Espírito Santo, ele é diferente, ele precisa ser diferente, ele precisa manifestar a diferença. A manifestação de Deus ela é notória na vida da igreja e dos santos, quando de fato tem essa unção do Espírito Santo, como aconteceu naquele dia que todos se maravilharam. Assim também Deus quer fazer conosco hoje, de forma que os de fora maravilharão pelos manifestos de Deus nessa igreja
e venham também se converter. A manifestação do enchimento do Espírito de Deus na igreja faz com que até nos cantões da terra se maravilhem. Olha o que aconteceu na Reforma Protestante, por exemplo. Olha o que aconteceu na vida desses reformadores. Assim espero que Deus faça também conosco hoje. Espero que Deus também venha fazer com a sua vida, com a sua família. Como naquele tempo zombaram dos galileus, pode ser que também vão zombar, difamar de você, porque também zombaram dos galileus, zombaram também dos reformadores, perseguiram os reformadores, também vão zombar, vão difamar os avivalistas de hoje, os reformadores de hoje. Deus quer fazer algo extraordinário nos nossos tempos. Deus quer fazer algo extraordinário antes que Jesus venha buscar a igreja. Eu creio nisso. O que nós precisamos fazer é exatamente aquilo que Jesus falou, de perseverar em oração, estar em oração, como esses irmãos, esses 120 irmãos, eles estavam ali perseverando em oração, conforme Jesus tinha falado para eles. Agora, outras pessoas estavam se convertendo e também estavam perseverando em oração, estavam caindo na graça de todo o povo, havia singeleza de coração, simplicidade, comiam juntos, e assim é o que Deus quer fazer conosco hoje. Deus quer fazer algo extraordinário. Isso começa na minha vida. Eu não devo ficar esperando que isso aconteça da igreja para a minha vida, mas da minha vida para a igreja, da minha vida para os de fora, da igreja para os de fora. Então, irmãos, eu faço parte da igreja e você que faz parte da igreja deve também buscar de Deus esse grande avivamento, esse grande mover do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa operar maravilhosamente em nossas vidas. O papel da igreja é fazer o que o apóstolo Pedro fez: pregar, anunciar, proclamar a verdade a respeito de Deus e de sua manifestação na igreja. Não sabemos quando isso deverá acontecer. O que nos cabe é continuar orando e buscando a Deus em santificação, perseverando em oração. Todos os inimigos de Deus, de Cristo, são colocados por escabelos dos seus pés. Assim é o que também acontece com a igreja, pois Cristo, ele é o cabeça da igreja, e se os inimigos serão colocados por escabelo de teus pés, isso significa por escabelo dos pés da igreja. Você é a igreja do Senhor? Porque se você é a igreja do Senhor, essa é a promessa para a sua vida. O crescimento da igreja acontece naturalmente e deve acontecer mesmo. Nós não devemos ter medo do crescimento e também não devemos ficar idolatrando o crescimento, mas entender que Deus, ele quer salvar pessoas. Isso é fato. A salvação é o desejo de Deus na vida das pessoas. Então, como é que Deus vai salvar os eleitos? Quando a igreja pregar, nós devemos pregar. Pregar com o nosso exemplo de vida, pregar com as nossas palavras, pregar os sermões e também ter ali a graça das pessoas, porque a nossa vida está refletindo a graça do Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Gostaria de falar muito mais a respeito desse capítulo 2. Vamos ficar por aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente, guarde, e que possamos nos encontrar no próximo podcast, onde vamos estar falando sobre o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Um grande abraço, Deus te abençoe.